aplauda ao Senhor. Aleluia. As promessas de Deus, elas não perdem a validade. Elas não prescrevem. Elas não caducam em virtude do tempo. E eu tenho certeza que aquilo que Deus te prometeu, não aquilo que é produto de uma fantasia humana, mas aquilo que Deus prometeu na sua vida, vai se cumprir. Amém, meu irmão? Creia nisso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Toda palavra procedente da boca do Eterno, ela não volta vazia. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tu abraças. Acende a chama, acende a chama, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu Senhor formoso, Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade. Acende a chama, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, ele vai brilhar, resplandecer o meu primeiro. Levante a sua voz e peça a Ele, acende a chama. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando o altar foi construído e ele foi inaugurado pela primeira vez, isso está em Levítico, a Bíblia diz que veio um fogo da parte de Deus e consumiu o holocausto e acendeu o altar. Foi um fogo proveniente da parte de Deus. Mas aquela chama, uma vez acesa, ela precisava ser mantida acesa. E a Bíblia diz que todos os dias pela manhã o sacerdote tinha que pegar a lenha e acender aquele fogo para manter aquela chama, aquele fogo aceso. Era a responsabilidade dos sacerdotes. A palavra de Deus diz que Jesus nos fez sacerdotes, reino sacerdotal. Amém, meu irmão? Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Então a responsabilidade de pegar a lenha,
de alimentar esse fogo que uma vez o Senhor ateou no seu coração, é nossa. E esse é o momento de você dizer: Deus, mede aqui a minha temperatura. Eu sei qual é a temperatura minha. Pode medir a minha temperatura, e eu sei que eu preciso estar pegando fogo para Ti. Se não tiver, irmãos, comece a pegar dessa lenha, comece a pegar desses gravetos, e peça o Espírito Santo para ter fogo no teu coração novamente, porque é esse fogo que vai manter viva essa chama até o dia final. Amém, meu irmão? Não deixe essa chama apagar. No livro de Samuel existe uma expressão muito forte. Quando o menino Samuel foi ser levantado por Deus, quando Deus o chamou, há uma expressão ali dizendo: antes que a lâmpada de Deus se apague. Ou seja, havia a possibilidade da luz da lâmpada de Deus se apagar, mas Deus não permitiu, como você também não vai permitir que a lâmpada de Deus se apague na tua vida. Amém, meu irmão? Por isso, nessa manhã, levante a sua voz em oração. Por isso, nessa hora, faça uma oração de entrega, de consagração, e diga: Deus, eu preciso e eu quero, Senhor, estar pegando fogo para Ti. Eu quero sentir novamente essa chama no meu coração. Eu não quero ficar indiferente à ação do Senhor nessa terra, nesse tempo, mas eu quero de fato estar pegando fogo para o Senhor, como diz a Tua palavra, fervoroso no Espírito, amando as coisas celestiais, amando ao Senhor de todo o meu coração e tendo prazer em Te obedecer. Faça essa oração agora, meu irmão, de entrega, de consagração e de dedicação. Enquanto os músicos ministram ao Senhor aqui, você vai levantar a sua voz e vai reconhecer, aleluia, fazer uma oração ao Senhor. Enquanto você estiver orando, o Espírito Santo estará visitando o teu coração, renovando as tuas forças, abrasando o seu coração ainda mais, tirando toda a frieza, toda a apatia, toda a indiferença, toda a religiosidade. Estou te dando tempo para você orar. Há uma responsabilidade pessoal, individual, de uma entrega e de uma devoção, de uma consagração e de alimentar e não perder aquilo que Deus depositou na nossa vida, de valorizar aquilo que Deus depositou na nossa vida. Aquilo que a gente não valoriza, a gente perde, irmão. Levanta a sua voz, levanta a sua voz e ora ao Senhor. Quem sabe você precisa se arrepender nessa hora e voltar para Deus. Deixa o Espírito Santo convencer o teu coração. Há uma graça de Deus nessa manhã e nessa hora, irmão, disponível para você. Eu queria que você estendesse a sua mão agora em direção a quem está ao seu lado, e você vai interceder por ele, vai interceder por ela. Vida de igreja é uma vida de compartilhamento. É uma vida de mutualidade. Ora por essa pessoa. E enquanto você estiver orando, Deus vai te entregando também, vai liberando sobre a sua vida. Abençoe a vida desse irmão, abençoe a vida dessa irmã, abençoe o lar dela, a família, a casa.
vem limpar. Sinta a presença de Deus dessa manhã, irmão. Deixa Deus encher a tua vida. Acende, acende a chama. Não deixa as dores te parar. Acende, acende. Agora você vai pegar desse fogo que Deus ateou no seu coração e vai transformar isso em forma de oração. Pelo Paquistão, pelo Brasil e pelo Haiti. Nós vamos orar agora por essas três nações. Pelo Paquistão, pelo Haiti e pelo nosso Brasil. Você vai pegar desse fogo, desse fervor, e vai deixar o Espírito Santo te usar agora a orar e a interceder, quem sabe a sentir dores de parto. Levanta a sua voz e ora agora. Apresenta o Paquistão. Afeganistão. Obrigado. Levanta a sua voz e ore. Senhor, eu apresento o Afeganistão. Eu apresento o Haiti. Eu coloco também o meu Brasil, Senhor. Essa terra abençoada. Levanta a sua voz e interceda. O Espírito Santo vai te levar a orar agora por revelação. Ele vai usar dessa informação que você já tem, mas em meio a essa informação Ele vai te levar a orar por revelação, pelas necessidades, porque Ele conhece a necessidade real. Diante de Deus, apresenta aquela família, aquela mãe que entregou aquela criança para o soldado cuidar. No Haiti, tantas famílias enlutadas, conseguiu se levantar de uma tragédia e veio outra. E olhe pelo Brasil, por esse momento tão ímpar, tão importante. Profetize sobre a nossa nação. Profetize sobre a nossa nação. Ore pelos governantes, ore pelas autoridades. Ore pelos poderes. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a
minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus só tem um povo, e um povo que se chama pelo nome dEle, que clama pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus. Levanta a sua voz e clama por misericórdia. O inimigo quer estabelecer o caos. O ministério dele é roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. A Nalva oferece esse culto em ação de graças pela vida, pelo aniversário da Kátia Serralha. Não é isso, Kátia? Fique de pé. Hoje também, eu acho que é hoje, né? Cadê o... Saiu aqui o Rafael. É hoje o aniversário dele? Olha lá, cadê ele? Está ali, olha aí, Rafael também. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida desses irmãos. Mais alguém aqui nessa semana extraordinária de aniversários? Alguém mais dessa semana? É? Como é que eu só me lembro o nome de novo. É o Lucas, eu não posso esquecer o nome do Lucas, né, Lucas? Lucas, quantos anos mesmo? 17? 7, né? Pulei 10, né, Lucas? Graças a Deus. E a gente quer, eu e o Núbia, queremos oferecer também esse culto em ação de graças pelo meu aniversário, que foi sexta-feira, agora passada. Olha, irmãos, comi um bolo de diabético maravilhoso. Coisa sensacional. E também oferecer esse culto em ação de graças pelo aniversário da Luísa, que vai ser amanhã. Amanhã a Luísa vai estar fazendo 4 anos de idade e eu vou ter o privilégio de passear com ela no zoológico, mostrar a ela o mundo animal, né? Começando lá em casa, né? E vai ser uma alegria. Eu e ela naquele zoológico, eu imagino o que não vai virar. Mas a gente quer agradecer também a Deus por essa data tão importante, tão feliz para nós. Nós vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas. Alguém pode dizer amém por isso?
Alguém pode dizer graças a Deus por isso? Então você pega o seu envelope. Se você precisar usar uma das máquinas de cartão, é só levantar uma das mãos que eu estou vendo a Michele, estou vendo a Nalva, essas duas com as máquinas aí. Se você precisar usar, só levantar uma das mãos que elas chegam perto de você. Hein? Alguém está usando as máquinas, então vamos ter paciência, vamos aguardar um pouco. Você que está na internet, nem sei se está, mas deve estar, tá? Agora não, né? Que a gente está gravando para a noite, então para você também vai aparecer aí os dados da conta da igreja, se você quiser participar desse momento, glorificar a Deus pela vida de todos vocês que participam. Nós ainda estamos com esse dilema de transmissão de culto lateral, né? Assim, é um novo ângulo, e que não me favorece, mas é um novo ângulo que a gente está transmitindo, mas daqui a poucos dias a gente vai estar voltando aqui com a câmera central, vai ficar mais fácil. Levante seu envelope com a sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de chegar diante do Senhor com dízimos e ofertas. Abençoa os teus filhos e filhas, faze-os viver bênçãos incontáveis na tua presença. Multiplica a sementeira dos teus filhos e aumenta, Senhor, a sua capacidade a cada dia, trazendo multiplicação à colheita de cada um. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Se você vai trazer dízimos, coloque no gasofilácio à minha direita. Se você vai trazer ofertas, no gasofilácio à minha esquerda. Muito bem. Ô, Nalva, vai cair o seu celular aí, ó. Enquanto os irmãos estão trazendo, eu queria convidar aqui a pastora Sulenir, que ela vai contar um pouco desse período difícil que ela enfrentou. Ela vai ser sucinta, porque o pregador da manhã ou dessa hora tem uma certa ingerência sobre ela. Quer pegar isso aqui mesmo? A gente dá um jeito aqui, ó. A gente pega um pano ali, ó, e limpa aqui para você. Rapaz, ela escreveu um Novo Testamento. Obrigada. Vem aqui. Marcelo, sobe aqui, por favor. Bom dia. Bom dia. Tirei a máscara. Meu testemunho é um pouquinho grande,
Meu testemunho é grande, porque foi um milagre lindo que o Senhor fez na minha vida. Amém, querido? Tudo iniciou no dia 25 de maio, quando acordei com fortes dores abdominais. Imediatamente fomos ao hospital, começando assim todo o processo que iríamos enfrentar pela frente. Fizemos uma tomografia. Para nossa surpresa, foi verificado uma produção excessiva de cálcio, o que confirmou que se tratava de uma crise renal. Foi difícil, gente. Fomos encaminhados para um urologista, foi verificado que havia alguns cristais no meu rim direito. Fui medicada e liberada para continuar o tratamento em casa. No entanto, as dores não me deixaram. Eram intensas e constantes, o que parecia que os medicamentos não estavam fazendo efeito algum. Com fortes dores, não suportava ficar em pé direito. Retornamos ao hospital, o que foi proposto fazer uma nova tomografia, outros exames como sangue e urina. Para nossa surpresa, os cristais encontravam-se parados no mesmo local, sem sequer terem se movido. Novos medicamentos me foram recomendados e, por orientação do médico, fui encaminhado para um ginecologista para fazer um exame completo. Assim fui, para a surpresa nossa, estava tudo bem, graças a Deus. E as dores eram intensas, eram terríveis, eram muito fortes as dores abdominais. O médico, então, pediu uma ultra abdominal total. Fizemos a ultra e o resultado saiu tranquilo, com muita constipação. No dia seguinte, não suportando de tantas dores, tive que passar no clínico geral para ver os resultados dos exames. O médico verificou que estava com uma inflamação generalizada instalada nas vias urinárias, ocasionada por uma polibactéria. O médico conversou conosco, nos sugeriu a internação, pois contra essa bactéria, para os medicamentos surtirem efeito mais rápido, a medicação precisava ser na veia. Conversamos com o médico da possibilidade de não internar, tendo em vista eu ter comorbidade e que no hospital estava um surto muito grande de Covid. E lá ele nos autorizou, nos dando a opção de retornarmos diariamente para o tratamento. Para nossa surpresa, a sepse, o nome da bactéria que estava no meu organismo, atingiu o meu intestino. E, mais uma vez, novos medicamentos foram prescritos. Fomos liberados para casa e, a partir daí, fui encaminhada para um médico especialista, para o gastro, para fazer nova bateria de exame. Quando, finalmente, as dores começaram a diminuir e vimos que, sim, estávamos no caminho da cura, o meu marido testou positivo para o Covid. Foi uma batalha muito grande. E eu tive que enfrentar essa batalha. Tive uma força, uma energia renovadora para cuidar do mozinho. Aí iniciou uma nova preocupação por conta das minhas comorbidades. Achamos prudente todos da casa fazerem um teste, aonde nossas filhas testaram negativo. E eu testei positivo. Minhas filhas testaram negativo e eu testei positivo para o Covid. Mas eu não falei com ninguém. Eu achei por bem ficar no silêncio, porque a minha família já estava num desespero terrível. Os meus amigos, quando me ligavam, me mandavam um recado, com tanto carinho, eu sentia neles o nervoso.
de saber que eu estava cuidando do meu esposo. Então, conversei com ele. E aí ficamos no silêncio. Foi um susto. Foi um susto. Todos com uma preocupação muito grande. Mas, para a glória de Deus, eu fiquei totalmente assintomática. A preocupação que eu tinha, que todos tinham em relação à minha saúde, eu fui totalmente surpreendida pelo Senhor. Recebi uma palavra, foi muito interessante. Quando a pessoa falava comigo, falava assim: Suleni, você não sabe da força que você tem e da fortaleza que você é. E eu peguei aquela palavra logo no início, quando ele testou positivo. E eu comecei a orar em cima disso. Senhor, eu sou forte. Passei por tantas coisas o Senhor vai me guardar. Mas acabou acontecendo de dar positivo. Mas eu quero falar para vocês nessa manhã. No domingo, Dia dos Pais, foi o último dia de quarentena do meu esposo. E na quarta-feira, depois do Dia dos Pais, foi meu último dia de quarentena. Tranquilo. Para falar que eu não tomei o remédio, que quando eu fui fazer o exame, passei pela médica, ela falou assim: vou te passar uma vitamina C. E eu tomei a vitamina C, mas nada. E assim, queridos, Deus cuida. Ele me protegeu totalmente desse vírus. Obrigado a todos vocês pelas orações, pelo carinho constante comigo e com as minhas filhas e com a minha família. Minhas filhas fizeram novo teste e deu negativo novamente. Deus cuida, Deus faz e Deus é bom. E eu quero agradecer ao meu esposo, que foi quase 3 meses, num tempo tão difícil. Muito difícil. A infecção, ela é terrível. Ela tira a sua força. E quando foi para o intestino, sem comentários. E meu esposo muito presente. Obrigada, amor. Eu agradeço a ele todos os dias, porque ele foi um comigo. Teve um dia que ele estava arrasado. Eu via cansaço nele. E ele expressou o cansaço dele. Mas o Senhor nos poupou, nos guardou, zelou pela minha casa, guardou as minhas filhas. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele realizou e está realizando na minha vida. Faltam detalhes, porque quando deu o positivo, ficou faltando alguns exames da parte intestinal, como colonoscopia, mas eu tenho certeza que não existe mais nada. Quando eu fizer o exame, eu vou voltar aqui, pastor, para falar com vocês da minha vitória. Amém, igreja? Obrigada pelas orações, pelo carinho constante de cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Obrigada, meus amigos, meus pastores, pelas orações, pelos recados constantes, e as minhas filhas, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã? Obrigada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esses dias que a gente pediu, só colaborando aqui com o que ela falou, né, esclarecendo um pouco mais, para não ficar internada, nós voltamos 18 dias diariamente no hospital. Foram 18 intensos dias, irmãos. Mas Deus deu vitória. E aqui estamos, para a glória de Cristo Jesus. Eu também quero agradecer a todos
pelas orações em meu favor. Sou muito grato a Deus por cada recado, cada palavra de oração, cada palavra de ânimo. Irmãos, eu recebi cada recadinho. Teve um irmão que mandou o recado aqui, não está o nome dele lá no WhatsApp, aí eu não... E também não tem a foto, eu não sei se é porque eu não tenho ele salvo nos meus contatos, mas ele falou assim, ele mandou assim, pastor, eu tomei a liberdade de pegar o seu número no grupo da igreja para poder mandar um recado para o senhor, para saber como é que o senhor está. Irmãos, isso não tem preço. De verdade, irmão, me perdoa se você estiver aqui ou estiver assistindo na internet. Eu nem sei quem é um irmão. Isso é ser igreja, irmãos. Isso me deu uma injeção de ânimo. Nossa, mas fortaleceu tanto a minha mente. Quem teve Covid sabe que, eu sei que é uma questão respiratória, mas os ataques na mente é um negócio terrível, irmãos. Porque você acha que você vai reproduzir a história dos outros. Só Deus para nos guardar. Só Deus para nos guardar. Muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo, por cada recado, cada carinho. Vocês são nota 1000. Muito obrigado. Eu quero compartilhar algo com vocês daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, uma palavra já que Deus tem colocado já tem alguns meses, irmãos. E diga-se de passagem, a última vez que aqui estive, eu falei sobre essa carta, com uma revelação diferente, uma visão um pouco diferente, mas a gente comentou sobre a carta. Eu quero, nessa manhã, pedir para você abrir na carta de Tiago. Nós vamos ler apenas um versículo, Tiago, capítulo 4, o versículo 7. É um versículo muito conhecido nosso, muito conhecido da cristandade. Tiago 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vou repetir. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de qualquer coisa, antes de nós entrarmos propriamente dito naquilo que Deus colocou no meu coração, é importante que se diga que essa carta de Tiago, ela foi escrita aos novos convertidos das 12 tribos de Israel. Isso está escrito lá no capítulo 1, no versículo 1. E o objetivo de Tiago, ao escrever essa carta, é para que esses novos convertidos, eles permanecessem firmes e fiéis na sua caminhada cristã. Que eles tivessem uma caminhada cristã madura. Porque essa carta, ela vai tratar justamente sobre religiosidade e hipocrisia. E baseado no versículo lido, Tiago está ensinando aos novos convertidos sobre um princípio bíblico muito importante. Ele está querendo ensinar sobre autoridade. Como assim, pastor? Porque só se sujeita a alguém quem reconhece a autoridade que está sobre o outro. Lembra do centurião, da palavra do centurião para Jesus? Ele falou assim, Senhor, eu tenho sobre mim a autoridade dos meus subordinados, mas eu também estou sujeito, eu estou sob a autoridade dos meus superiores. Ele reconhecia a autoridade, tanto para cima quanto para baixo, que ele vivia. E para abordarmos esse assunto, eu quero de uma forma bastante resumida, bastante rápida, bastante dinâmica, eu quero que você entenda aquilo que foi plantado no meu coração sobre essa carta. É uma carta de 5 capítulos, depois você lê em casa, você vai ver que é uma carta com muita profundidade. Essa carta é como se Tiago ele levasse os novos convertidos, a quem ele estava se dirigindo, a conhecer as instalações de uma determinada igreja. É como se ele adentrasse nesse templo, por aquela porta, e aquele número enorme de novos convertidos chegassem aqui e perguntassem para Tiago. Esses novos convertidos, eles olhassem para um lado da igreja,
um certo lugar e ele percebessem, esses novos convertidos percebessem, por exemplo, assim, é claro que é só para a gente poder ilustrar aquilo que eu quero compartilhar, mas é como se eles olhassem num lado daquela porta e todo novo convertido, você sabe muito bem, não sei se você era assim, eu era, né? É muito curioso, ele quer saber de tudo, não é verdade? O novo convertido, ele faz um monte de perguntas, e ele olhasse para esse determinado lado da igreja e eles vissem várias portas, e algum deles perguntasse assim, Tiago, deixa eu fazer uma pergunta, o que são aquelas portas ali? Só para poder matar minha curiosidade, e talvez seja a curiosidade dos demais aqui. E Tiago falasse assim, aquelas portas ali, elas são os ministérios, onde a igreja está estruturada. E deixa eu já sugerir a vocês algo. Acessem os ministérios sem moderação. Acessem de forma à vontade, fiquem à vontade em acessar. E não parem em apenas um. Tenha a liberdade de conhecer o que se ensina em um, tenha a liberdade de conhecer aquilo que se ensina em outro. Acessem todas as portas. Porque no ministério, os ministérios, eles vão ensinar, vocês vão perceber que são âmbitos de convivência, âmbitos de aprendizado. Vocês vão aprender muita coisa nos ministérios. Vocês vão aprender, por exemplo, que se vocês sentirem falta de sabedoria, vocês têm liberdade de pedir a Deus. E saibam, Deus de forma liberal vai conceder. Vocês vão aprender sobre o amor a Deus. Os ministérios vão ensinar a pessoa de Jesus, a importância da pessoa de Jesus. Vocês vão aprender a amar o próximo como a si mesmo. Vocês vão aprender sobre compaixão, vocês vão aprender sobre generosidade, vocês vão aprender a importância do dízimo, a bênção que é ser dizimista, a bênção que é ser ofertante. Vocês vão aprender a fazer uso das armas espirituais, vocês vão saber o que é a oração, o que é o jejum, o que é o clamor, o que é a oferta com propósito. Acessem esses ministérios. Acessem, porque dessa forma vocês serão bem-aventurados em tudo. Vocês aprenderão a caminhar a segunda milha. Vocês aprenderão a oferecer o outro lado do rosto para aqueles que estão acusando vocês de uma maneira caluniosa. Acessem os ministérios. Tenham liberdade de acessar, acessem à vontade. Aqui vocês vão conhecer pessoas que estarão dispostas a chorar a causa de vocês. Aqui também vocês vão conhecer pessoas, e talvez sejam as mesmas pessoas, que estarão sorrindo às suas conquistas, os seus triunfos, as suas vitórias. Então, acessem essas portas, tenham liberdade de entrar, sair, quantas vezes vocês quiserem. E eles ficaram maravilhados, os novos convertidos. Falaram, nossa, o ministério é algo maravilhoso, é algo que realmente vai construir algo na minha vida. Realmente, então, a decisão por Jesus vai fazer diferença a partir do momento em que eu acessar os ministérios. Mas Tiago faz uma pequena observação. Vocês aprenderão muito acessando os ministérios. Vocês aprenderão de forma, assim, sobremaneira. No entanto, não adianta vocês aprenderem se vocês não praticarem. Não basta ser ouvinte, não basta você entrar no ministério, você achar legal, você ser amado, você amar, se você não colocar em prática aquilo que você aprender no ministério. Não adianta você se identificar com um determinado líder, não adianta se você se identificar com determinada ideologia do ministério, se você apenas ser ouvinte daquilo que você está aprendendo e você não trazer praticidade. Acessem os ministérios, eu repito, Tiago falando. Mas muito mais do que vocês aprenderem, eu preciso que vocês tragam praticidade, porque é dessa forma que o cristianismo ele vai se consolidar na vida de vocês. E aí, enquanto ele falava isso, um outro novo convertido vai e levanta a mão.
E aí ele aponta, esse novo convertido, ele fala assim: Tiago, me tira uma dúvida. O que é aquilo ali na frente? E ele fala assim: aquilo ali na frente é o altar da igreja. Ele fala assim: então fala um pouco mais do altar. A gente quer saber um pouco mais do altar. O que é o altar de fato e de direito? E Tiago, ele fala assim: ó, gente, eu não sei explicar com palavras, mas eu vou dizer uma coisa para que vocês entendam com facilidade. O altar é como se fosse um lugar mágico. É um lugar onde as pessoas chegam, elas se debruçam o coração delas e levantam totalmente transformadas. É o altar onde as lágrimas elas são colhidas. É no altar onde as pessoas rasgam as suas vestes, as vestes de pecado, e elas são transvestidas de vestes brancas. É no altar onde acontece cura divina. É no altar onde acontecem transformações sobrenaturais. É no altar onde acontece o posicionamento, onde muitas pessoas se posicionam em Deus. É no altar onde você vai perceber que um homem malvado, um homem severo, ele se torna um homem manso e amoroso. É no altar onde as pessoas, elas chegam totalmente quebrantadas, quebradas, falidas, e elas são amadas, elas recebem um abraço do Senhor. É no altar onde famílias totalmente destruídas, casamento totalmente destruídos, eles são reconstruídos e passam a ser referência para a sociedade. O altar é como um negócio, como se fosse uma coisa mágica, um negócio maravilhoso, que não dá para explicar com palavras. Acessem o altar. Debrucem o coração de vocês no altar. Sejam partícipes daquilo que acontece no altar. As coisas extraordinárias que acontecem no altar, vocês precisam desfrutar. Além dos ministérios, desfrutem do altar. Daquilo que o altar pode proporcionar. A sociedade não entende que uma família que era destruída, que era escândalo para a vizinhança, a partir da visitação no altar, ela se torna uma família amorosa. O marido se torna um homem atencioso. A mulher se torna uma mulher virtuosa. Os filhos passam a respeitar os pais. O altar acontece algo sobrenatural. E aí eles ficam maravilhados e desejosos de desfrutar do altar também. Aí tem sempre mais atento. Enquanto Tiago falava ainda do altar, eis que levanta a mão e ele aponta para o lado oposto ao lado dos ministérios. E ele percebe que tem uma única porta ali naquele lugar. E ele, muito curioso, ele pergunta, ele fala assim: Tiago, eu posso fazer uma pergunta? Eu vi que do lado de cá, que são as portas dos ministérios, tem muitas portas. No entanto, existe uma porta lá do outro lado, uma porta solitária. Só que essa porta, eu tenho percebido que muita gente, inclusive mais do que as pessoas, o número é bem maior do que as pessoas que acessam os ministérios e visitam o altar. O que se trata aquela porta ali? Aquela única porta ali. Do que se trata aquela porta? Por favor, nos ensine, já que você está tendo a oportunidade de nos apresentar o que é a igreja, eu quero que você me diga do que se trata aquela porta. E Tiago, antes de falar, ele fala o seguinte, antes de dizer do que se tratava aquela porta, ele fala o seguinte, ele fala: uma sugestão que eu dou a vocês, não visitem aquela porta. E eles ficam, aí, claro, aguça a curiosidade, óbvio, ainda mais do novo convertido. Mas por que não? Já que ela está dentro da igreja. Tudo que acontece na igreja não é uma bênção? Não acontece de maneira a construir um memorial de Jesus Cristo na nossa vida? Ele fala assim: se possível, evitem aquela porta. Eu não posso proibir vocês,
porque senão eu vou estar anulando o direito de livre-arbítrio que vocês têm. E aí eles falam, mas aí rola aquele burburinho, né? Aí todo mundo quer falar ao mesmo tempo, e aí eles falam assim, mas, poxa, mas deve ser uma porta muito legal, porque tem muita gente entrando e saindo, muita gente acessando, inclusive líderes, pastores, tanta gente boa acessando essa porta, por que nós não podemos? Você está sugerindo nós não entrarmos. E ele fala, essa é a porta da religiosidade, aonde muita gente tem acessado e tem matado espiritualmente muitas pessoas. É uma porta onde acontece a insubmissão, onde pessoas que acessam essa porta acreditam que não tem mais nada para aprender dentro da igreja. Pessoas totalmente voltadas à rebeldia, pessoas que não se submetem, pessoas que têm sempre alguma coisa para reclamar. O ar-condicionado não está tão gelado, o louvor eu achei meia boca, a pregação também já foi melhor. Tem sempre uma reclamação na ponta da língua, essas pessoas. Pessoas que não acreditam mais no poder transformador de Jesus Cristo. Vêm para um ambiente como esse para cumprir um compromisso religioso. Pessoas que não acreditam mais que o altar é um lugar restaurador, que transformações extraordinárias acontecem no altar, que o ministério é um lugar onde as pessoas, uma cuida da outra. Elas não acreditam mais na relevância dos ministérios, mas elas também não conseguem sair desse ambiente da igreja. Elas simplesmente vêm aqui para bater o seu ponto. Pessoas que simplesmente querem o reconhecimento do indivíduo, do líder. Pessoas que não querem mais, não acreditam mais na oração, que abandonaram a vida sobrenatural e passam a viver de maneira natural. Por isso, eu sugiro a vocês, evitem essa porta. É uma porta muito perigosa. É uma porta onde pessoas que acessam não têm mais temor. Pessoas que foram abatidas pelo cansaço. Pessoas que acreditam na individualidade. Pessoas que não acreditam mais que Deus é poderoso para curar, que Deus é poderoso para transformar, que Deus é poderoso para levantar, que Deus é poderoso para fazer no seu tempo. Mais uma vez eu peço a vocês, evitem aquela porta. A única coisa que eu tenho a pedir a vocês, diz Tiago, de tudo aquilo que eu apresentei a vocês, usem e abusem, vivam de maneira onde vocês tenham uma vida diante do altar, uma vida onde vocês vão desfrutar, vão seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. É no altar que vocês vão conhecer os segredos do coração de Deus. É no altar onde vocês vão ver os seus familiares sendo transformados. É no altar que você vai viver a promessa bíblica que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente do tempo que isso custe. Eu creio na promessa, no altar você vai poder debruçar as suas lágrimas e essas lágrimas serão colhidas. Para isso, acessem os ministérios para poder você se fortalecer. É um lugar de fortalecimento, um fortalecimento mútuo. No entanto, cuidado com a porta da religiosidade. Como vocês bem notaram, muitos líderes têm se enveredado por essas portas. Muitos líderes que não oram mais, que não choram mais, que não se importam mais. Para que orar pelo Afeganistão? Eles lá, eu cá. O Brasil está sim de problema. Pessoas que não se importam mais com a dor alheia. Pessoas que simplesmente querem ser vistas. Eu quis, de maneira bastante dinâmica, de maneira um pouco diferente daquilo que eu sempre faço, chamar a sua atenção acerca daquilo que essa carta ela aborda.
ela é um alerta à hipocrisia e à religiosidade. Quantos escândalos nós temos visto no nosso tempo? Não é mais surpresa para ninguém, não é verdade? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, não é verdade? Mas se eu tenho algo a sugerir a vocês, aquilo que Tiago sugeriu aos novos convertidos, façam uso do altar, façam uso dos ministérios, aprendam acerca da palavra de Deus, aprendam acerca daquilo que a igreja é uma bênção, a igreja é uma bênção na terra. A igreja, a administração, ela trabalha hoje, né, muito mais hoje, né, já vem trabalhando já há algum tempo, com indicadores, né? Não é verdade? Quem lidar com a administração sabe disso. Uma curiosidade, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus quantas transformações aconteceram diante do altar da Novo Dia, irmãos. A gente não tem noção quantas pessoas que passaram por esse altar aqui, que foram transformadas e estão dando fruto, seja aqui dentro, seja lá fora, seja em tantos outros lugares. O altar é uma bênção, irmãos. Desfrute do altar. E esse versículo que eu li, de maneira isolada do seu contexto, que eu li o único versículo, ele nos dá a sensação de que Tiago está falando sobre carnalidade, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Dá uma leve sensação de que ele está falando de carnalidade. Mas se nós olharmos o contexto dessa passagem, os 5 capítulos, se você for ler, você vai perceber que esse versículo, dentro do seu contexto, Tiago está ensinando sobre mentalidade. Mentalidade. Então, que eu e você possamos desfrutar dos ministérios e daquilo que os ministérios têm a nos oferecer. Que eu e você também desfrutemos dos mistérios do altar, mas que fujamos e estejamos alerta contra toda religiosidade. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Agora, eu preciso reforçar aquilo que eu já disse, até porque é um dos versículos do capítulo 1 da carta de Tiago. Não basta nós sermos apenas ouvintes. Nós precisamos ser praticantes. Que o Espírito Santo de Deus te encoraje a trazer praticidade à palavra que você tem recebido diariamente, que tem saído desse altar. Que Deus ele venha te encorajar a você trazer praticidade para que você desfrute de tudo aquilo que o Evangelho de Jesus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém, queridos? Pastor César. Você pode aplaudir ao Senhor? Você teve, eu tive, está tudo liberto já. Muito obrigado, Senhor, pela palavra de encorajamento, mas também de ajuste para a nossa vida. Que a gente entenda definitivamente que a nossa maior convocação é de sujeição ao Senhor. Que nós sejamos submetidos, mas como aqueles que amam essa sujeição, possamos nos levantar em obediência, reconhecendo a autoridade do Senhor e vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a colocar em prática a Tua palavra na nossa jornada de vida. Abençoa-nos como igreja, abençoa os meus irmãos e irmãs, e que ao voltarmos para casa, nesse dia e nesse momento, o Seu nome seja glorificado pelos nossos encontros e que as pessoas possam olhar para nós e ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve ao Senhor. A Deus abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã. Nós oramos em nome de Jesus.
que o maravilhoso amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos disseram amém e amém. Deus abençoe, obrigado pela presença, até os outros, ou para quem vai ficar no culto, né, das 10h45, para quem vai embora, Deus abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.